tarde. Eu sou antropóloga, o que é um pouco diferente, né, dos outros palestrantes, né, que vêm da medicina e da psiquiatria, psicologia, né? E nas ciências sociais a gente busca ver assim um pouco diferente, né? A gente busca ver o ethos, né, que é os costumes, né? Como é que é o estilo de vida das pessoas que são praticantes de yoga e meditam, né? Então, é isso que eu vou falar. E esse grupo que eu já estou pesquisando já faz muito tempo, de praticantes de yoga e meditação, eles têm um projeto de busca espiritual, né? Então, é sobre isso que eu queria falar. Obrigada. Então, vou falar um pouco primeiro sobre a minha trajetória acadêmica. Eu sou das ciências sociais, né, como eu já falei, e eu primeiro busquei pesquisar as pessoas que faziam yoga e meditação, mas que tinham ido para a Índia, né? Tanto que a minha tese foi o título é Em Busca de Espiritualidade na Índia. E entrando em contato com eles com mais calma, né? Assim, dá um longo tempo, né? Porque o antropólogo ele faz pesquisa assim de anos, né? Então eu estou pesquisando esse grupo há bastante tempo e eu comecei a ver assim que primeiro, né? Por que eles eram assim, eles me interessavam, né? Foi o jeito que eles falavam, né, sobre a viagem à Índia. Então é como se tivesse uma mudança, né? E essa mudança que é o que eu queria pesquisar, né? Como se eles estivessem maravilhados com o lugar. Então os olhos brilhavam. Eles falavam assim: quando eu fui depois que eu voltei da Índia, como se tivesse essa mudança, né? Isso que eu estava interessada em pesquisar. Então, e naquela época, né, o praticante de yoga, na minha visão, era a pessoa que fazia prática física, né, postura. Depois eu vinha entender, né, com o tempo, que o praticante de yoga é muito mais uma prática mental, um estilo de vida, do que uma coisa física, que em uma hora você faz uma postura e aí acabou. Não, não acabou, porque você tem que levar a sua prática para o resto do dia inteiro. Não é para nem ficar naqueles 20 minutos que você medita, ou uma hora que medita. Esse estado mental tem que durar o dia inteiro, né? Não naquele segundo, naqueles minutos. Então eu comecei a fazer pesquisa e esse grupo, né, eles estudavam sânscrito, então eles estudavam os textos sobre yoga em sânscrito. Então era um comprometimento. Nesse centro que eu passei a frequentar, eles estudavam 3 vezes por semana, uma vez por semana sânscrito, outra vez por semana Bhagavad Gita, que é um texto em sânscrito também, né, no original, que tem muitos ensinamentos. E eu fiz o curso de 3 anos, que é o que o estudante normalmente faz, são 3 anos, então é um comprometimento. E são cursos que, como na universidade, né, não são cursos, não tem postura, não é nada físico. É uma professora explicando, uma guru, na verdade, né, explicando, traduzindo do sânscrito, deixando o ensinamento mais palpável, né, palatável. E depois de 1h30 de conversa, e se abre para perguntas, e depois tem 15, 20 minutos de meditação sobre o que foi falado naquela aula, né? Às vezes a meditação era guiada, então tinha a ver com com os ensinamentos que tinham sido passados, né? E então essa guru, né, Glória Ariera, ela nos anos 70 ela foi para a Índia. Ela morou, ela estudou em regime tradicional de ashram, né? Quem não sabe, o ashram é tipo uma escola,
e você acorda, tem toda uma rotina, né? Acorda 4h30, 5 da manhã, não sei porque eu não fui, tá? Mas dos relatos é o seguinte, então você aí medita, aí depois faz cantos, mantras, e só depois toma café da manhã, e depois faz mais aula, estuda sânscrito, e depois estuda Bhagavad Gita, estuda Upanishad, aí depois faz uma aula de prática física, depois medita mais e dorme 9 da noite, por aí, né? Então, as aulas eram sobre essa vida de yoga, né? Eu comecei a ficar familiarizada com esse termo, né? Yoga, o ensinamento era sobre uma vida de yoga, né? Como se levar uma vida de yoga. Então, o ensinamento era sobre manter a calma e o equilíbrio mesmo quando as coisas dão errado. Quer dizer, aconteceu uma coisa horrível, não, respira fundo, era para ser, né? Como a ordem cósmica né, estava previsto, era assim que era para ser, então é um desafio para a gente amadurecer, então manter a calma, o equilíbrio, e o que eles queriam fazer era trazer esse estado de espírito da meditação da prática para o resto do dia, né, como eu falei, então não era, mesmo quando as coisas dão errado, é para você manter aquele estado de espírito. E é um discurso baseado em uma mudança subjetiva, né? Lembra quando eu falei que quando eles voltavam da Índia, eles fizeram uma peregrinação à Índia com a guru, né? Na verdade, 2 peregrinações, visitando os lugares sagrados lá, mas fora isso tinha o curso, né? 3 vezes por semana. Então, mas esse discurso era muito baseado numa mudança subjetiva, que foi o que me interessou em pesquisar, né? Que mudança subjetiva é essa, né? Como se fazer yoga e ir para a Índia pudessem mudar a vida e a noção de quem a pessoa é, né? Então, aquela viagem, e também aquela vida de yoga também, né? A viagem junto com a prática, né? Com a vida de yoga. Então, a sua determinação em praticar a autoobservação, né? Isso que mais me interessou. Eles tinham essa determinação, né? E o que é praticar a autoobservação e o autocontrole, né? É o dia inteiro ficar se autoobservando, né? Por exemplo, eu berrei, não devia ter berrado. Eu fiquei nervosa, não devia ter ficado, eu fiz aquilo, né? Então, é autoobservação mesmo, o dia inteiro. Então, era tipo assim, uma busca da perfeição de si, como se eles quisessem se tornar igual a guru, né? Ou se tornar sábio, né? Quem é o sábio? É quem mantém a calma, mantém o domínio de si, né? E essa transformação, ela se constrói por meio de rituais sociais e vínculos coletivos. Então, ao contrário de muita coisa que eu lia na literatura sobre individualidade, religiosidade, espiritualidade, como se fosse uma prática muito individual, né? Se fala isso, né? Você vê grandes cientistas sociais, não sei se a maioria de vocês conhecem, Robert Bellah, até filósofos, Charles Taylor, falam sobre como se a espiritualidade fosse algo privado e individual. Mas o que eu encontrei no meu campo foi ao contrário, né? Foram rituais sociais, muito sociais, sempre em grupo, né? E vínculos coletivos. Então, os vínculos eram muito fortes, porque as pessoas faziam cursos de 3 anos ou mais. Então, tinha gente que estudava há 15, 20 anos, com a mesma guru. Então, aquilo, com certeza, você cria vínculos, né? E também, outra literatura que eu comecei a ler, que eu vi muita semelhança, foram das práticas ascéticas, né? Que seguir regras como manter o controle do corpo, restringir a alimentação,
né, ter uma alimentação vegetariana. Significa encenar a memória da tradição, uma performance que consiste na intensificação da subjetividade. Por mais que seja em grupo, né, mas você está intensificando a sua subjetividade, a mudança do seu eu, né? Então, aí eu fui, claro, ler Bourdieu, que inclusive fala do hábitos, né, que essa mudança do hábito, na verdade, é uma repetição da performance, né? O hábito, ele é um esforço consciente para reorientar a vontade, né? Como assim reorientar a vontade? Você canta um mantra, você medita com uma intenção, não é à toa, sem intenção nenhuma, né? Então, esse esforço consciente para reorientar a vontade é a base também das práticas ascéticas. E através do hábito e da repetição que o praticante domina essas técnicas corporais até atingir esse determinado estado ou qualidade de vida. Então, é esse o objetivo, né? As pessoas meditam ou praticam, fazem práticas ascéticas ou de yoga com a intenção de dominar essas técnicas e mudar a sua subjetividade. Então, durante a pandemia, eu recorri às redes sociais, né, para pesquisar as experiências dos praticantes de meditação e yoga descritas por eles mesmos. Então, eu fui em 2 fóruns de discussão. Um é o Reddit. Esse Reddit é um trocadilho com eu li, né, em inglês I read it, que é um fórum de discussão e é muito rico porque você entra num tópico, se você põe lá meditação, yoga ou o que te interessa, né? Você vai ver assim umas discussões longas. Então alguém faz uma pergunta e aí um responde, aí outro concorda ou não concorda. Eles têm upvoting e downvoting. Então se eu escrevo uma coisa, 5 pessoas deram upvoting, 3 deram downvoting. Então isso vai fazendo com que o conteúdo seja escolhido pelos próprios usuários, né? Então, e também outro fórum que eu recorri foi o Yoga Forums, que é uma plataforma também de discussão, mas aí só, claro, de praticantes de yoga, muito rica também. E nesses 2 lugares, eu primeiro comecei a observar como é que era a dinâmica, né? E depois eu comecei a interagir, fazer perguntas, né, eu mesma, e a partir dali ver as respostas, e às vezes as respostas eram longas e as pessoas se mobilizavam, então tinha respostas, às vezes, contraditórias, né? Então eu perguntei muito, ligado ao meu interesse, né, sobre a mudança de hábito, perguntei sobre as práticas, né, como é que eram, alimentação, sobre sexo, e aí isso deu vários antagonismos, né? E por quê? Né? Porque o yoga são muitas filosofias diferentes, né? Chega aqui no Ocidente como uma coisa muito postura, né? Então tem yoga em academia, mas isso não faz sentido para realmente quem um yogi, né? Uma pessoa que busca aquela sabedoria, busca conhecer a si mesmo. E é como se as práticas físicas fossem um anexo, uma coisa que não tem muita importância, assim, é importante só para você conseguir sentar e ouvir o mestre, o guru. Então, para você conseguir ficar numa aula sentado de perna cruzada 1h30 ouvindo o seu guru, é importante você ter certo domínio, senão você vai sentir, ai, minhas costas doem. Então, é como se o yoga fosse importante só para isso, sabe? Quer dizer, yoga como postura, né? Estou falando, né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro desde agora, né, que a comunidade transnacional de praticantes de yoga não é de forma alguma um grupo homogêneo, porque nas ciências sociais a gente busca saber assim que grupo é esse, né? Então a gente quer saber classe, faixa etária, raça. No meu caso, nessa segunda pesquisa com as redes sociais, foi impossível, porque
nesses fóruns, as pessoas usam qualquer nome, né? Elas não falam a sua idade, de que país são, de que classe são, qual a renda que tem, não teve como eu pesquisar isso, mas que é um dado muito importante nas ciências sociais. Então, por isso que eu estou buscando trazer isso, né? Que foi uma pesquisa muito intercontinental, né? Então, agora sim, um pouco das minhas observações dessa pesquisa nas redes, né? A meditação e yoga podem ser vistas a partir das dinâmicas que estimulam o surgimento de uma série de experiências emocionais e cognitivas por meio dessas práticas corporais, né? Quer dizer, essas práticas, elas levam as pessoas a ter certas emoções, né? E, inclusive, a ter o domínio de certas emoções, a controlar ou dominar, né, certas emoções, né? E eles aprendem a cultivar esse ideal de perfeição. Como eu já falei, né, é a busca da perfeição de si, de agir como uma pessoa sábia, né? Então, tudo isso, né, lembrando que a minha pesquisa é uma pesquisa antropológica e o que eu busco compreender é exatamente isso, os hábitos, os costumes, né, o estilo de vida. Claro, né, que em todos os praticantes, né, se pode ter uma coisa em comum, é esse discurso sobre alcançar a liberação, né, moksha. E realmente o que seria isso, né? E tem variadas. Se o discurso é o mesmo, todos querem alcançar essa liberação, as formas de se alcançar são diferentes e o que é moksha também é diferente. Então, para o grupo que eu pesquisei há mais longo tempo, né, alcançar a liberação é você entender que você não é esse... né, eu não sou a Cecília, que sou antropóloga, eu sou o eu, o Atma, né, que é muito além do corpo e da mente também, né? Não é só o corpo, a mente também. A mente que acha que eu sou a Cecília, né? Eu sou muito além disso. Né? Então, e também tem essa outra noção de que moksha seria dominar os impulsos e desejos e se sentir conectado a todos e ao cosmos, né? Essa interconexão. Né, uma profunda transformação na representação que eles fazem de si mesmo. Na verdade, é isso que eu achei o mais curioso. Né? De repente, não é nem que mudou alguma coisa na vida da pessoa. Claro, a pessoa, de repente, está fazendo mais práticas, está se sentindo melhor por causa das práticas e mentalmente, mas essa representação que eles fazem de si mesmo é algo que realmente muda. Porque é essa mudança subjetiva, né? Então, as suas experiências parecem múltiplas e variadas, né? Como eu falei, são pessoas muito diferentes, filosofias muito diferentes, correntes diversas, né? E as experiências também são múltiplas e variadas, né? Mas o envolvimento nessas práticas não pode ser entendido simplesmente em termos de um desejo de liberação. Né? O que tem além desse desejo de liberação? Tem essa sacralização da tradição. Então, uma coisa recorrente era a tradição, o meu mestre. Isso é muito recorrente. Né? A sacralização dos professores, do guru, como alguém, né, da esfera do sagrado. E da comunidade de praticantes também. Então, aqui como um ambiente também... um pouco fora do normal, né? Aquele ambiente de praticantes é um ambiente também sagrado, está todo mundo buscando esse ideal de perfeição junto, né? Como a palestra anterior do Dr. João também falou, né? A prática coletiva tem muito mais força, né? Então, essa coletividade da comunidade, também senti isso. E isso poderia ser comparado a uma conversão religiosa, transformando as suas subjetividades, né? Essa sacralização.
Então, essa transformação, ela permite aos praticantes de recriar uma identidade ajustada a determinados modelos e valores, né? Por quê? Porque, dependendo da tradição, aí você vive de acordo com os modelos, né, e valores daquela tradição. Então, se não é legal comer carne, eu viro vegetariano. Se não é legal ser assim, eu viro outra pessoa, né? Então, a yoga e a meditação, elas podem ser vistas como exercícios físicos e mentais, né, que podem ser melhor compreendidos a partir das dinâmicas capazes de criar vínculos sociais. Isso lembrando aqui que vai de encontro ao que muitos pesquisadores das ciências sociais que pesquisam espiritualidade falam. A minha pesquisa não está concordando muito com isso, né? E, então, é um discurso particular sobre o eu que rejeita a própria noção de autossuficiência. Por quê? Na modernidade, a gente tem essa noção de autossuficiência que é muito individualista também, né? Então, esse discurso ele vai contra essa noção de autossuficiência. Por quê, né? Porque você está... A ordem cósmica, né? Aquilo que eu falei no início, né? Quando uma coisa ruim acontece, mas era para ser assim, a ordem cósmica quis que fosse desse jeito. Então, essa noção de autossuficiência, como eu tenho poder, não, peraí, eu não tenho poder. É um poder maior, né, além de mim, que fez com que aquilo ruim acontecesse, eu entendo, eu aceito. Então, essa rejeição, né, da noção de autossuficiência. E yoga e meditação parecem permitir que o eu seja vivenciado de uma nova forma, em contraste com a primazia atribuída ao eu e à autossuficiência na sociedade moderna. Então, esses foram os meus maiores achados, né? Como eu já expliquei, né? Na sociedade moderna tem essa primazia atribuída ao eu e à autossuficiência, e eu vi que esse grupo que eu pesquisei, esses praticantes de yoga e meditação, não corroboram essa ideia, tá? Então é isso, obrigada, Célia.